A gente vai fazer a leitura do verso 3 até o verso 6, porque esses versículos iniciais de Efésios, pessoal, como eu disse para vocês na semana passada, eles têm uma divisão teológica neles, que inicia do verso 3, passa para um outro sujeito, uma outra pessoa no verso 7, e depois para a seguinte pessoa no verso 13. Ou seja, o apóstolo Paulo começa falando sobre o Pai, e ele vai falando sobre o Pai do verso 3 ao verso 7. A partir do verso 7 ele fala sobre o Senhor Jesus, e no verso 13 ele fala sobre o Espírito Santo. Então você tem praticamente a doutrina da Trindade nesses primeiros versos de Efésios. E o plano inteiro da redenção desenvolvido aqui pelo apóstolo Paulo. Então a gente vai fazer a leitura do verso 3 até o verso 7 e uma oração. Efésios 1, verso 3 até o verso 7. Todos abriram? Então vamos lá. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós o bendizemos, nós agradecemos, porque o contato com a tua palavra nos santifica, Senhor, é alimento para a nossa alma. E hoje nós estamos prestes a ser alimentados pela tua palavra, Senhor, a recebermos mais do teu conhecimento, do teu amor, a compreendermos melhor o plano de redenção e todo o amor envolvido em todas as pessoas da Trindade, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos amam, que intercedem por nós, que conduzem as nossas vidas nesse mundo, que nos cercam de tudo quanto é tipo de bem, de bênção, de pessoas que nós amamos e que nos amam, que nos livram do mal. Então nós somos muito gratos a Ti, ó Pai, pela Tua atuação, pela atuação do nosso Senhor Jesus e pela atividade do Espírito Santo em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, livra-nos do maligno, do mal, e abençoe aqueles que são membros da nossa igreja, mas que não puderam comparecer. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Gente querida, esse verso inicial, ele é impressionante, porque o apóstolo Paulo, ele está bendizendo o Pai, e ele está afirmando que o Pai, que é Pai do nosso Senhor Jesus, e isso é importante a gente lembrar. Antes de Deus ser nosso Pai, antes de passarmos por esse processo de filiação, primeiramente Deus é Pai do Senhor Jesus. O Deus que nós conhecemos como Pai é o Pai revelado pelo Filho, e que a Bíblia afirma que é o único capaz de manifestar com clareza, com precisão e com excelência quem é o nosso Criador. O que ele afirma de maneira categórica e repetidas vezes é de que o Criador dos céus e da terra é o seu Pai. Ele sempre apresentou o Criador como seu Pai. Esse foi um dos motivos dos judeus odiarem tanto Jesus. Né? Além dele violar o sábado, o que ele fazia com frequência, porque ele sempre curava e pregava nas sinagogas aos sábados, e os judeus tinham um grande ódio dessa prática. Além dele fazer isso, ele apresentava o Criador, que é Deus, como seu próprio Pai. E isso para os judeus era inadmissível, era a gota d'água. E a gente deve lembrar de que aqui o apóstolo Paulo, antes de dizer que Deus é nosso Pai, ele afirma, ele é Deus e Pai do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus revelou esse Deus como seu próprio Pai, e ele se apresentou como filho. E ele não deixou nenhuma dúvida com relação a isso.
Então a gente deve sempre lembrar que nós somos filhos por causa de Jesus. Nós não somos filhos nos termos em que Jesus é filho, porque a nossa filiação ela teve início. Jesus sempre foi filho. Através de Jesus, nós também somos, compartilhamos da mesma família, fazemos parte do mesmo. Nós temos direito àquela residência, àquele lar, a pátria celestial. É uma herança reservada nos céus para nós. Contudo, isso nos foi conquistado. Nós não temos o direito a isso na mesma medida que o Senhor Jesus tem. Ele é um filho que não teve início, não tem meio, não tem fim. A nossa filiação, ela teve início por causa da misericórdia do Filho, da misericórdia também do Pai. E aqui o apóstolo Paulo lembra disso. Ele é Pai, ele é Deus, mas ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Espirituais. Por que ele está mencionando esse tipo de bênção? É um tipo de bênção raríssimo de você observar no Antigo Testamento, por exemplo. No Antigo Testamento, quando você pesquisa ou busca por um homem abençoado por Deus, uma mulher, uma família, um rei, um profeta, você vai ver muitas vezes Deus concedendo terras, gado, ovelha, até bênçãos que Deus proporciona através da natureza, como chuva, sol, solo fértil, como maná, que ele entregou ao povo hebreu no deserto. Mas você vê poucas vezes a menção ou menções a bênçãos espirituais. Por que essa mudança? Porque essa mudança é que é importante a gente fazer uma análise disso. Nós percebemos que muitas das coisas que o Senhor conquistou para nós e que são de natureza espiritual, elas foram conquistadas em decorrência da obra redentora do Senhor Jesus. De modo que, embora existam ou existissem bênçãos espirituais no tempo do Antigo Testamento, elas não existiram na mesma medida em que existem hoje. A cruz foi algo profundamente transformador. O Espírito Santo ele foi derramado. Ele não habitava mais somente em algumas pessoas. Ele não usava somente um profeta ou outro. Não era só um ou outro que frutificava. O Espírito Santo, a partir do Novo Testamento, ele foi derramado em abundância. E nesse sentido, juntamente com ele, as bênçãos espirituais também, que são concedidas por Deus através do Espírito Santo. Então a gente vê essa diferença. Deus abençoou muito Abraão, e nós podemos identificar bênçãos espirituais na vida de Abraão. Mas ele abençoou Abraão de uma maneira tal que hoje é possível que você não veja mais. É muito provável que ele abençoe espiritualmente uma pessoa pobre, carente, moradora de uma comunidade, e que talvez nunca veja um patrimônio grande entre os seus bens. Contudo, você vai ver essa pessoa cheia do Espírito Santo, graciosa, humilde, mansa, longânima, vivendo em paz e contente em meio a tantas dificuldades. Isso é bênção espiritual. Nos tempos de Abraão, você vê Deus enchendo ele de terras, multiplicando a sua família, multiplicando o seu gado. Ele enriquece juntamente com Ló, a ponto de ocorrer conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Isso são bênçãos que não necessariamente você pode pegar e fazer uso hoje para prometer à igreja. Inclusive, Jesus chama de mercenário quem faz, porque não há garantia de que Deus, que é nosso Pai, vá multiplicar os nossos bens. Não há essa garantia. Pode ser que sim, pode ser que não. Apresentar isso como uma certeza é muito perigoso, porque você está lidando com a alma, com as expectativas, com as ansiedades de uma pessoa sem cuidado, sem zelo, sem temor a Deus. Então, aqueles no nosso país que manipulam a consciência, a vida das pessoas, prometendo riquezas e bens, usando o Antigo Testamento especialmente, estão profundamente equivocados e não deveriam fazê-lo. Eu não estou dizendo que Deus não tem interesse de prover a cada um de nós boas dádivas. O que eu estou falando contra é o luxo, é o excesso. Ele não tem que fazer isso necessariamente, não é a sua obrigação.
E Ele está muito mais preocupado em desenvolver em nossa vida o contentamento em meio a diferentes circunstâncias do que propiciar a circunstância perfeita. No Antigo Testamento, a gente pode observá-lo proporcionando a circunstância ideal. Era importante para aquele momento. Era um momento, muitas vezes, de vida ou morte, guerra e paz, fome, morte ou vida, chuva ou seca. Então, muitas vezes, você observa as circunstâncias sendo transformadas pelo nosso Deus no Antigo Testamento. E hoje nós podemos observar o pêndulo indo para um outro lado. O Espírito Santo atua de uma maneira muito mais invisível do que visível. E eu diria com convicção de que as melhores pessoas que nós podemos encontrar ao longo das nossas vidas nessa terra vão ser pessoas que carecem de muita coisa. E que, em meio a tantas dificuldades e desvantagens, através das suas vidas, manifestam a beleza do Evangelho. Através da escassez, do sofrimento, da perseguição, da privação, da dor, do luto, da doença, da pobreza, de viver em território de conflito, territórios deflagrados, de guerra, essas pessoas manifestam contentamento e confiança no caráter de Deus. E não há nada mais especial e mais fantástico do que isso. Isso é bênção espiritual. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus abençoou vocês com essas bênçãos espirituais. Elas são evidentes. Eu fui testemunha disso quando eu plantei essa igreja, está dizendo o apóstolo Paulo. Os membros dessa igreja podem testemunhar isso também. Isso é notório. E a primeira coisa que ele faz é lembrar isso a essa igreja. Mo, se tiver faltando cadeira, se chegar mais gente, você pode ver se... Obrigado. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo acrescenta uma informação nova, que muitas vezes passa despercebido por nós. O que ele acrescenta aqui é de que o local de onde partem as decisões, as bênçãos, o local de onde o propósito é desenvolvido, de onde a palavra de ordem é dada, como, por exemplo, foi dada ao anjo Gabriel, que se dirigiu a Daniel e disse: Daniel, eu ouvi a sua oração. Enquanto eu ouvia, o Senhor me deu a ordem. Eu vim imediatamente aqui. Eu tenho a dizer a você que você é muito amado. Você é muito amado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo isso parte de um local, de um lugar. E esse local na Bíblia é chamado de regiões celestiais, ou região celestial. Existe, nós não sabemos onde é. Nós não sabemos de que tipo de constituição esse local é feito. Contudo, a Bíblia afirma de que o que é visível foi criado a partir do que é invisível. Nós não temos acesso, mas pela fé nós afirmamos: existe. Existe esse local. E tudo aquilo que vem a esse mundo, que vem para o nosso bem, para transformar as nossas vidas, para gerar contentamento, paz, alegria, amor, vem desse local, é decisão do Pai. A ordem é dada de lá. E isso reflete nesse mundo. E nesse sentido, é muito especial aquele verso em que o Senhor Jesus declara a Pedro e aos demais apóstolos: tudo que vocês ligarem nessa terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem aqui será desligado lá. Essa conexão. Se Deus abençoa alguém espiritualmente, é porque ele fez de onde ele reside. Ele pode ser onipresente, ele pode preencher todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como disse Paulo. Contudo, há um local onde ele se encontra, visivelmente. Há um local onde o Pai está e o Filho está à sua direita, onde tem os arcanjos, os querubins, os anjos, e é desse local que partem as decisões. É dali que nós somos abençoados. Irmãos, isso é mais do que Nárnia, do que essas ficções que encantam a nossa alma e a vida das crianças, por exemplo, de muitos jovens. Simplesmente... é difícil de descrever. É um tesouro. É outro reino. É um outro local. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
era necessário um meio. A nossa condição de pecado impossibilitava Deus de nos abençoar. Por quê, Pedro? Porque nós rompemos a comunhão com Ele. Nós herdamos da decisão deliberada de Eva e Adão de ouvir a serpente. A partir dali houve um rompimento. E a partir dali, nós não podemos mais ser abençoados pelo nosso Deus. E é por isso que o livro de Gênesis descreve que o jardim havia sido selado, se tornado local escondido, do qual Eva e Adão não tinham mais acesso, e um querubim, uma espada flamejante, cercava o local. O que mostra para nós da impossibilidade de entrarmos nele novamente. A coisa é tão séria que o jardim ele passa a ser descrito como um local fechado, trancado, e sendo guardado por um ser poderoso, que impediria que Eva e Adão tivessem acesso a ele novamente. Rompimento. São metáforas, nós podemos entender como algo real, mas mais ainda do que algo real, nós devemos entender o que a imagem descreve em termos de suas implicações. Eva e Adão não terem mais acesso à comunhão com Deus e ao jardim significa a humanidade não poder mais ser abençoada. Nesses termos, esse tipo de bênção, que é você ter comunhão, ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus andava pelo jardim. Quando ela diz que Adão conversava com Deus, está falando de Cristo. Quando a Bíblia diz que Deus se apresentava como anjo e guiava o povo hebreu no deserto, está falando de Cristo. O escritor de Hebreus afirma que foi Jesus que conduziu esse povo pelo deserto. O escritor da Epístola de Judas também afirma que foi Jesus que conduziu esse povo pelo deserto. E ali no Éden também era Jesus. Adão e Eva perderam essa comunhão com Jesus, que isso foi rompido. E nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo, essas bênçãos elas vêm até vocês. Elas vêm desse local. E elas vêm em Cristo e somente nele. Ele é o único mediador, o único reconciliador. Ele é aquele sumo sacerdote perfeito. Não como aqueles do Antigo Testamento, que depois que morriam, um tinha que tomar o lugar. Ele é o sumo sacerdote que, uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos e fez a propiciação perfeita. E hoje nada mais é necessário para restabelecer essa comunhão. Já foi feito. Então essas bênçãos chegam até nós em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Verso 4. Antes da fundação do mundo, predestinação. Não tente entender o plano da redenção e da salvação sem isso. Você pode dizer é complicado. Eu não entendo todo esse processo de predestinação, Pedro. Na minha cabeça, isso me parece algo injusto. Por que uns e não outros? Eu não consigo compreender. Isso não faz sentido para mim. Tudo bem. Você não precisa compreender tudo perfeitamente. O que é importante é crer. Não se, o plano da redenção, pelo fato dele não ser compreendido em todas as suas particularidades, não significa que é irracional, mas que é supra-racional. Excede a nossa limitada capacidade de compreender. O que a Bíblia afirma do início ao fim é de que tudo é fruto da escolha de Deus e que essa escolha é justa, é misericordiosa. Uma das maiores respostas que eu vi alguém dar para todo o conflito que a doutrina da predestinação levanta foi o pastor e teólogo R.C. Sproul, que alguns de vocês devem conhecer. E o Sproul, no seu livro Eleitos de Deus, que é um livro fantástico, você encontra à venda na Amazon, na internet, até em PDF você encontra, no Kindle, por exemplo. E nesse livro, Eleitos de Deus, ele faz uma pesquisa dos últimos 500, 600 anos, de todos os debates que já envolveram o conflito da predestinação e todas as melhores respostas que já foram dadas a questões importantes que foram levantadas. E ele faz uma síntese que eu acredito que foi muito útil para mim, para sanar algumas dúvidas, na primeira vez que eu tive contato com esse livro. Eu acredito que para outras pessoas também. Ele diz o seguinte, imaginem dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas. A um grupo, Deus se dirige e diz, eu vou ter misericórdia de vocês.
eu vou conceder minha graça redentora e salvadora a vocês. E vocês, através do meu Filho, vão ter a comunhão restabelecida comigo. E isso vai ser fruto da minha vontade, que é santa, boa, agradável, completamente destituída de parcialidade. É meu direito fazer isso. E isso em nada fere o meu caráter, as virtudes que existem em mim. Eu escolho derramar minha graça sobre vocês. E aí Sproul diz, o que que o outro grupo recebe? O que que o outro grupo recebe? E ele pergunta, injustiça? Não, a resposta só pode ser uma. O grupo ao qual Deus resolveu não alcançar é um grupo ao qual ele vai lidar com justiça. Pois todos nós merecíamos receber dessa justiça santa de Deus, que não pode permitir que nós vivamos destruindo e matando uns aos outros nesse planeta. E deliberadamente ignorando que nós temos um Criador que nos sustenta e pensando que vivemos com autonomia, quando ele concede segundo após segundo das nossas vidas. A condenação é justa. Esse é o ponto da predestinação. Aqueles que Deus resolver não alcançar são aqueles que Deus vai ver de derramar sua justiça. E isso me ajudou. Na primeira vez que eu tive contato com esse livro, muitos anos atrás, do Sproul, isso me ajudou bastante. Porque Teve uma explicação que dizia assim, que esses que não foram alcançados, na realidade, o Deus, na sua onisciência, sabia que eles iriam negá-los. é, Eu achei uma explicação ótima, né? Porque me acomodou essa coisa que ele não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo de tal é, maneira que deu seu filho. Então, eu achei legal. Ele, na sua onisciência, sabe que todos têm a escolha de dizer que ele a esses condena. é. No seu ao conhecimento, né? Não sei. Esse é o ponto importante que você mencionou, porque essa é a diferenciação entre o calvinismo e o arminianismo. Eu acho que até a partir desse ponto em diante, a gente nem deve avançar mais no texto, porque é importante esclarecer isso para vocês. O que a Marilza descreveu aqui, que é a concepção de que a eleição ela se resume na presciência de Deus, ou seja, no seu conhecimento sobre presente, passado e futuro, essa concepção é chamada de concepção arminiana, ou seja, a eleição segundo os arminianos. Quando vocês virem alguém dizendo que não existe predestinação ou eleição, essa pessoa está muito distante do debate. O debate dos últimos 500 anos não é se existe ou não eleição. Arminianos e calvinistas concordam que existe. A questão é que o calvinismo, ou aqueles que concordam com a interpretação de Calvino, eles fundamentam a eleição em uma coisa, e os arminianos fundamentam em outra. Os arminianos ensinam que a eleição ela é fundamentada na presciência de Deus. Deus, por ser conhecedor de presente, passado e futuro, viu quem haveria de aceitar a salvação. E, portanto, salvou essas pessoas. Essa é a concepção. E, nesse sentido, a Marilza levantou um ponto. Assim, ele é imparcial. Né? Assim, ele é imparcial. E os arminianos ensinam isso. Qual o problema dessa doutrina para os calvinistas? Qual o problema dessa doutrina para a nossa igreja? Porque nós, né, embora não levantemos bandeira de Calvino, nossa teologia é calvinista. Nossa teologia é agostiniana, por assim dizer, luterana. Né? Calvino, Agostinho e Lutero concordavam nesse sentido. A eleição era baseada na soberania de Deus, não na sua presciência. Qual o problema do arminianismo? É de que, embora possa passar a ideia da imparcialidade de Deus, ela atribui mérito ao ser humano. E isso é algo que nós não podemos ceder. Isso é algo que Agostinho não cedeu, Lutero não cedeu, Calvino não cedeu, e que a Bíblia não cedeu. Eles não viram isso na Bíblia. Eles não conseguiram observar os profetas, os discípulos, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus cedendo nesse sentido. Os apóstolos, os profetas e o Senhor Jesus não concederam mérito ao ser humano quando o assunto é salvação. Eles atribuíram a salvação toda e exclusivamente
a Deus. E nesse sentido, né, concordando com eles, pois é isso que nós aqui observamos na Bíblia, nós dizemos que a eleição ela não está fundamentada na presciência, mas na soberania de Deus. O que significa que Deus viu que ninguém tinha condição de se salvar. Ninguém. O capítulo inteiro de 1 Romanos, o apóstolo Paulo tem o desejo de deixar isso bem claro. A condição da natureza humana pós-queda. É a descrição de primeiro capítulo de Romanos. E depois que Deus viu essa condição, ele decidiu, eu vou derramar minha graça sobre alguns. Esses serão os meus eleitos. E os demais, eu haverei de ser justo com eles. E como isso foi possível? Derramar misericórdia sobre uns e justiça sobre outros. A cruz. A cruz. Porque, devido à cruz, Deus não precisa mais exigir desse grupo que ele derramou a sua misericórdia uma vida perfeita de obediência à sua lei, de amor. Nós não devemos mais isso a ele. Nós falhamos, pecamos, tropeçamos constantemente. A nossa vida é baseada na fé, numa perfeição que nos aguarda, não numa perfeição que vai ser concedida agora. A nossa fé é baseada numa justiça que foi imputada, não numa justiça que nós temos aqui. É na justiça de outro. É de alguém que pôde apresentar o seu mérito, pôde apresentar a sua vida e dizer, essa é a minha oferta por esse povo. Eu sou o sacerdote deles. E eu sou a propiciação, eu sou o cordeiro. Eu sou o rei, eu sou o profeta deles, eu sou tudo deles. E essa propiciação foi aceita pelo nosso Deus. E isso tudo foi plano do próprio Deus, o que torna tudo fantástico. Porque não é que o filho bolou um plano e deu, o pai aceitou. O plano é do pai. E o filho disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Espírito Santo aplica isso aos nossos corações. E esse é o chamado plano da redenção. Então, nesse sentido, nós temos que lembrar que a Bíblia ela não consegue, nesse ponto, ela não abre mão. Ela é inflexível. Ela não permite que mérito seja concedido ao homem e à mulher quando o assunto é salvação. Nenhuma. Se a gente lembrar do que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, e que é muito evidente, Deus escolheu as coisas pobres, as coisas fracas, as coisas, sabe, que não têm força, as coisas que são humilhadas, e aquilo que não é, que nada é, para humilhar as que são, ou as que pensam ser. É simplesmente o abatimento do orgulho. Deus veio para destruir o orgulho humano. Porque o orgulho humano, ele reivindica para si, sabe, um mérito diante de Deus. E Deus não pode aceitar isso. Pois nós o abandonamos e viramos as costas para ele. Nós não temos esse direito mais. Então, nesse sentido, o que a doutrina calvinista ensina é que a eleição está fundamentada na soberania de Deus. Ele derrama a sua graça e o seu favor sobre aquele que ele quer. Como diz o apóstolo Paulo, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. E para eu não citar somente o apóstolo Paulo, oi? Depende de quem quer. Romanos, eu acho que é 9, os capítulos que falam sobre a eleição, Marilza, vai do 9 ao 11. Romanos 9 até o capítulo 11 é só eleição. E para não ficar mencionando só o apóstolo Paulo, se a gente for para João, capítulo 17, por oração de Jesus, é eleição do início ao fim. Sabe? Você me enviou, você me deu um povo, eu morri por ele, eles estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-los da minha mão, não foram eles que me escolheram, fui eu que os escolhi. É daí em diante. É a eleição do início ao fim. Quem mais falou sobre a eleição não foi Paulo, foi Cristo. E ele sempre atribuiu a eleição à vontade do Pai, que entregou a ele um povo, um rebanho, e ele resgatou esse rebanho com sua própria vida. E nenhum deles se perdeu. Então, eu gastei esse tempo aqui porque é importante. Porque, embora a gente não vá, hoje, observar com tanta intensidade o debate de calvinismo e arminianismo, com o termo, com a definição, a gente vai ver muitas vezes isso acontecendo sem que os pingos sejam colocados nos is, sem que as definições sejam apresentadas às pessoas. A gente vai ver simplesmente isso de uma maneira indireta. Você vai ver conflitos de ideias de um pregador contra o outro, ao redor de todo o país,
e que, na sua essência, são conflitos de pensamento arminiano, teologia arminiana, com teologia calvinista. O problema é que você não vai ver o nome arminiano e o nome calvinista na contenda. Você simplesmente vai ver as ideias. Por quê? Porque é as ideias que colam. As pessoas, muitas vezes, elas caem no esquecimento. Os formadores do pensamento, do sistema de pensamento, da teologia, eles caem no esquecimento, mas as ideias se propagam, permanecem de século a século, e assim por diante. E nesse sentido, muitos conflitos que ocorrem hoje são antigos, não são novos. Eles simplesmente não vêm com o mesmo nome. Não vêm. E essa ideia de que Deus viu ou projetou, ou anteviu um povo que haveria de escolher a salvação, é uma ideia propagada hoje em abundância. A gente só não vai ver essas definições, né? Então é importante a gente saber como combater as ideias, né? O ser humano, ele não inventa nada novo, tudo se repete. Contendas que ocorrem hoje aconteceram no século IV, V, na época de Agostinho. Contendas e discussões travadas por ele, com perguntas sérias levantadas e respostas excelentes dadas. Contudo, essas coisas vão caindo no esquecimento, e às vezes o ser humano se encontra discutindo coisas que, em algum sentido, já foram resolvidas. Só que a história, a partir do momento que a gente esquece o passado, a gente se encontra diante da grande possibilidade de cometer erros que já foram cometidos no passado, só que no presente, como já disse alguém. Então, nesse sentido, aqui nós temos o Senhor, o apóstolo Paulo, dizendo no verso 4: antes da fundação do mundo, antes da criação da terra, Deus nos escolheu nele para sermos santos. E aqui eu concluo para a gente não se estender muito. Eu vou fazer simplesmente uma introdução a esse verso, porque ele é muito importante, e eu termino no domingo que vem. Percebam como essa epístola, ela é densa. Eu falei para vocês, antes de começar, que a gente daria um salto teológico. E é isso que nós fizemos. Nós saltamos de uma epístola em que uma doutrina basilar e elementar era tratada, que foi a doutrina da justificação pela fé, na Epístola aos Gálatas, e a gente partiu diretamente para a predestinação, para regiões celestiais, antes da fundação do mundo, e é daqui em diante que a gente vai seguir. E olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 4. A gente só vai ver uma mera introdução a ele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Essa foi a tese do meu TCC, quando eu graduei em teologia. A minha tese era o seguinte, que só serão santificados aqueles que foram predestinados. O fundamento da santificação é a escolha de Deus em derramar sua graça. Porque é isso que o texto afirma. Deus nos escolheu nele para sermos santos. É como se ele tivesse pego o barro e começado a formar o vaso. E a obra final que ele quer é esse vaso perfeito, imaculado, irrepreensível. E isso é maravilhoso, porque, embora nós devemos entender o processo de santificação como uma atuação nossa e do Espírito Santo, o fundamento dele não é, o desenvolvimento é. O desenvolvimento da santificação é um desenvolvimento em que o Espírito Santo atua em nossa vida. E nós temos o dever de não resistir às suas influências, né? A nossa carne vai militar contra ele contra a nossa carne, mas ele quer o nosso bem. É um conflito interior que a gente vai continuar vivendo. E esse é o desenvolvimento da santificação. Mas o fundamento da santificação... Oi, Marilza. Ele nós. Ele nós. O desenvolvimento da santificação é essa coisa sinergista. Atuação do Espírito, atuação humana. Contudo, o seu fundamento não. Não fomos nós que nos colocamos nessa posição de santificados. Foi o Senhor. E o objetivo dele, em ter nos escolhido, nos alcançado, é essa transformação gradual. E que aponta para isso, que a Bíblia chama de perfeição. Perfeição é a separação do pecado. Que para mim é algo maravilhoso, porque quando eu penso em separação do pecado, eu não estou pensando em alguém ser liberto de pensamentos sexuais, de droga, de álcool. Eu estou pensando em alguém ser liberto de sentimentos e pensamentos egoístas.
sabe, maus, de ar de superioridade, de você pensar menos sobre o próximo, de você achar que não há nada além ou superior que você e sua própria mente. É disso que eu estou pensando. É disso que isso que me alegra. É de saber que eu vou ser separado disso. Que os pensamentos que vão ser gerados no meu coração naquele dia são pensamentos em que não haverá esse tipo de mácula, esse tipo de mal. E aqui o apóstolo Paulo diz: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante dele. Então aqui eu abro para vocês, quem quiser participar, fazer alguma pergunta, e no domingo que vem a gente vai retomar esse verso em diante. Alguém tem alguma dúvida sobre santificação, predestinação? Ninguém? Alguém de casa? Não? Pessoal, a gente tem muita coisa para ver nessa epístola. Eu estou feliz que a aula está cheia e muita gente nos acompanhando também de casa. E é uma semana de feriado, né? Então estou muito contente. E a minha expectativa é de que nós vamos sair do contato com essa epístola com uma teologia muito mais bem fundamentada, firme, sólida. E nós vamos observar as implicações disso para a nossa vida, porque o que molda a vida das pessoas, acreditem vocês ou não, é a doutrina. É a doutrina, é o sistema de pensamento. Todos são moldados por aquilo que creem, que acreditam. Todos, sem exceção. Até aqueles que dizem não existir um valor absoluto, até aqueles que se consideram pós-modernistas, adeptos de Foucault, de qualquer outro filósofo francês pós-modernista, eles estão agindo com base num sistema de pensamento. Todos, sem exceção. Porque quando você ensina que não existe um fundamento, um valor, e que tudo é construído socialmente, isso por si só se torna um sistema de pensamento e um valor. E você não tem como escapar disso, a sua vida vai ser moldada através disso. Então o problema não é você dizer se a doutrina existe ou não, se o valor existe ou não. O problema é o que está motivando, moldando a sua vida. Qual o ensino? Que pessoa? Que pensamento? E é isso que a gente tem que descobrir. E é por isso que Jesus ensinava tanto, tanto. Todas as pregações dele era ensino, 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 cura, cura, ensino. Por quê? Porque era isso, é isso que o ser humano precisa. Ele precisa que essa doutrina entre no seu coração e que o mova, sabe? Que o mova a viver para a glória de Deus. E quando essa doutrina vem com poder, o ser humano se regozija, ele descansa nela, ela é agradável. Não é uma coisa engessada, endurecida, que faz você parecer sabe, alguém com semblante duro, alguém intransigente, inflexível. Não, é uma doutrina que alivia o seu semblante, que faz as pessoas verem com seus próprios olhos que você vive em paz. Essa doutrina é chamada na Bíblia de alimento, de bebida. Ela é chamada de um maná espiritual, de luz para o nosso caminho, sabe? Ela é chamada sempre de algo do qual nós dependemos para tudo. Então, eu espero que essa aula tenha abençoado vocês e, se Deus quiser, a gente ainda vai aprender muito juntos, tá? Então aqui ficou tudo gravado. Eu procurei, não achei o primeiro. Aninha, querida, depois você pode fornecer o link da aula da semana passada para a Marilza no Telegram? Fica tudo gravadinho, pode deixar que a gente vai colocar no Telegram. Irmãos, então vou encerrar por aqui para a gente poder tomar um café, comer o pãozinho que a Rosani comprou e fez com tanto carinho, que ela faz todo domingo, inclusive. E obrigado mais uma vez, a gente se vê domingo que vem para dar continuidade ao verso 4 em diante, tá bom? Vocês aí de casa, um abraço, pessoal. Que Deus abençoe vocês, que seja um ótimo culto. E a gente se vê em breve, tá bom?